Olá! Na prática de hoje, nós vamos fazer várias operações com vetores na parte de processamento e também na tabela de atributos para seleção e gerar novos dados. Okay? Então, nós vamos começar com os dados que foram disponibilizados na pasta. Vocês vão abrir o QGIS e vamos inserir aqui os municípios brasileiros da malha do IBGE 2020. Esta malha está disponível lá na seção Downloads Geociências do site do IBGE. Okay? Ora, se abrirmos aqui a tabela de atributos desses dados aqui, a primeira coisa que vamos perceber é que tem 4 colunas. O código do município, o nome do município, a sigla da unidade federativa e também a área. Okay? A título de exercício, se eu quiser selecionar todos os municípios do estado de Minas Gerais, eu posso vir simplesmente clicando aqui, pedindo para organizar e descendo e selecionando, ou eu posso utilizar a seleção por atributos, que é o que nós vamos fazer. Os comandos mais simples seria eu fazer a seleção da seguinte forma: eu vou até campos e valores e pego aqui sigla da unidade federativa, dando 2 cliques, Aí ele copia o nome do campo para esse pedaço aqui, dou um igual e procuro por valores únicos. Quando eu clico no valor único, automaticamente o QGIS lê a tabela de atributos deste campo que foi selecionado, e aí basta que eu faça a indicação do MG. E aí eu posso fazer a seleção. Okay? Eu vou fechar aqui. E aí o que nós vamos ver é que todos os estados, os municípios estão selecionados. Okay? Também posso vir aqui e pedir para que a seleção fique no topo, ou seja, vai ser mostrado no topo em azul aqui os municípios que foram selecionados. Mas vamos cancelar essa seleção, vamos aprender uma outra forma de fazer esse tipo de procura. Um comando que eu gosto bastante é o comando like, naquele que você pode procurar apenas parte do código. Então percebam que todo município tem um geocódigo, chamado também código do município. Okay? Esse código do município, ele apresenta aqui para você nessa primeira coluna, ele é individualizado para cada município brasileiro. Então, para fazer a seleção por ele, nós poderíamos fazer aqui, de novo, a ferramenta de seleção por feições, usando expressão, o epsilonzinho minúsculo com o quadrado amarelo. Então, viríamos em campos e valores. E aí eu posso pedir, por exemplo, código do município, e aí um comando chamado like. Esse comando like, ele vai permitir copiar parte do código que exista dentro dessa tabela, dessa coluna de códigos do município. Então eu vou dar um aplica, ou seja, aquele sinalzinho de aspas simples, 31, que é o estado de Minas Gerais, e porcentagem. Okay? E fecho novamente. Note que essa expressão bastante simples quer dizer o quê? Ele vai considerar todos os dados que estiverem nesta coluna aqui, nesta coluna 1 aqui, que iniciem com o número 31. Se por acaso eu quisesse fazer variações sobre esses valores aqui, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse saber qualquer número que tivesse 31 dentro do seu código, independente da posição, bastaria que eu colocasse mais 1% aqui. E aí ele poderia pegar. Ou então todos os municípios que acabassem com o código 31. Bastava que eu deixasse o 31 ao final sem uma porcentagem atrás. Mas para o nosso exemplo aqui, para a seleção, eu sei que todos têm que começar com 31. Então vai ser 31% entre aplica simples. Okay? A hora que eu fizer essa seleção, automaticamente os municípios estão todos selecionados. Ok? Maravilha. Agora eu quero separar esses dados aqui do estado e do município. Então, enquanto está selecionado, eu vou dar um botão direito aqui na camada PR Municípios, exportar, salvar feições selecionadas como. Como nós vamos trabalhar simplesmente localmente, eu não vou fazer uma GeoPact, mas vou soltar eles diretamente em Shapefile. Salvo aqui dentro da minha pasta de trabalho. Eu vou chamar isso aqui de MG.
deixo estar o SRC igual ao do meu projeto, Sigas 2000 em latitude e longitude, e dou o botão OK. Maravilha. Então agora está inserido, eu posso dispensar aqui os municípios brasileiros e vou trabalhar única e exclusivamente agora com Minas Gerais, os municípios de Minas Gerais. Okay? No segundo passo agora, eu vou importar os recursos hídricos brasileiros, um KML que está lá e é disponibilizado também pelo IBGE. Esse recurso, apesar de ser um pouco grande, ele tem aí aproximadamente 20 MB de arquivo, ele demora um pouco para carregar. Por quê? Porque essa estrutura do KMZ, desculpa, não é KML, é KMZ, ele traz um conjunto de dados muito grande. Ele funciona mais ou menos uma estrutura como se fosse uma GeoPackage, né? Ele tem tabelas, ele tem rios, ele tem pontos, ele tem polígonos, ele tem uma série de dados dentro deles. Okay? Então aqui está carregando, rapidinho. E desses aqui nós vamos pegar apenas rios principais e rios secundários, porque dessas camadas aqui que apareceram, porque eu não quero trabalhar com bacias nesse momento, nem massas d'água, nem lagunas ou represas. Eu vou trabalhar simplesmente aqui com as camadas as camadas 3 e 4, ok? Somente essas três aqui, rio principais e rio, entre parênteses, hashtag 2, do tipo linhas, ok? Vou fazer essa inserção e vou trazer somente essa informação dos rios que estão presentes. Ele está carregando. Esses formatos KML, KMZ, eles são um pouco mais pesados, tá? Eles não têm tanta agilidade de memória e tudo mais. Uma dica que eu dou para vocês é, uma vez que você tenha carregado esse dado a primeira vez, isso, carregou aqui, então nós temos os rios principais, né? Vamos abrir aqui. Ó, veja como ele demora para fazer toda essa parte de carregamento dos dados, né? Então uma dica que eu dou para vocês é quando você tem um conjunto de dados vetoriais muito grandes, como por exemplo os rios aqui que nós vimos tem mais de 6.000 entradas, você pode vir aqui em geometrias, gerenciar dados e criar índices espaciais. Isso aqui otimiza bastante a velocidade de processamento do QGIS, tá? Para esta camada dentro desse projeto. Tá? Se você for reabrir essa camada KMZ ou KML em outro projeto, talvez você tenha que fazer isso novamente, tá? Mas você pode vir aqui, seleciona a camada que você quer fazer, executa e rapidamente já está feito, percebeu? É super rápido, ok? Ok. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui agora é que para eu extrair os rios que estão aqui em Minas Gerais, eu preciso ter certeza de que as camadas estão no mesmo sistema de referência, né, e coordenadas. Então, botão direito aqui na camada de recursos hídricos, propriedades, eu vou avaliar aqui em informação e eu vou verificar que está lá em WGS 84 43 e 26 o código PSG. Esse código, apesar que a precisão dele seja razoavelmente ok, como a gente viu na parte teórica, né, eles são considerados equivalentes, o Sigas 2000 e o WGS 84, para fins de computação aqui, para fins de algoritmo, vai dar problemas, ok? Então nós vamos vir aqui e vamos fazer uma reprojetar camadas, como nós já vimos isso em outras aulas. Então nós vamos sair aqui do 4326 e vamos para o 4674, né? Aqui os parâmetros avançados, se você tiver fechado, basta que você clique e ele abre e ele vai te dizer a variação da precisão dessa transformação. Então 1 metro, bastante aceitável agora para o nosso intento aqui, né? Vou pedir para executar. Está feito lá. Eu já vou, antes de fazer o próximo, eu já vou renomear a camada, botão direito, renomear a camada. E aqui, opa, não remover, renomear aqui. E aqui vou colocar aqui então rios secundários.
Ok? Vou deixar dessa forma. Posso tirar o hotel original agora sem remover a camada. E vou fazer de novo, reprojetar para a próxima camada, porque eu tenho certeza que ela veio junto. Então ela também está no 4326. Então vamos reprojetar a segunda camada. Então agora recursos físicos principais, né? 4326. Vamos para o projeto 4674. Precisão de acurácia de 1 metro, né? Passando aqui os identificadores. E executo. Bastante rápido, até porque esses rios principais eles têm pouquíssimos arquivos, pouquíssimas feições, né? Você veja, eles consideram aqui apenas os grandes rios, então foram poucas feições para serem projetadas. Também vou renomear a camada, chamar aqui de rios principais. Ok. E agora eu vou passar a fazer um recorte desses dados, né, desses rios a partir do estado de Minas Gerais. Então perceba que se eu for fazer o recorte utilizando o estado de Minas Gerais da forma como ele está dividido por município, cada rio desse aqui vai ser, deixa eu mudar até a cor, dois cliques ali, cada rio desse aqui vai ser seccionado pelos limites municipais, ok? E obviamente não é isso que eu quero. Não quero esse rio aqui quebrado em 1, 2, 3, 4, 5 municípios, né, em 5 partes, e depois eu tenho que fazer todo um trabalho de reunir esses dados. Tá? Então, para fazer isso, nós vamos vir aqui agora selecionar a camada MG. Então, estou selecionando aqui a camada dos municípios de Minas Gerais e vou criar uma máscara de corte. Isso aqui você pode usar a analogia como se fosse aquelas forminhas de biscoito para cortar massa, né? Então nós vamos moldar aqui os limites das áreas de corte e aí nós vamos em cima do layer de rios vamos cortando os nacos que precisamos. Então aqui na camada geoprocessamento nós vamos aqui na ferramenta dissolver. Okay. Então dissolver a camada de entrada já estava selecionada, ela vem aqui então MG. E aí eu posso dissolver por campo, né, que é opcional. E aí se eu tiver essa coluna, unidade federativa, que todo mundo é MG, então eu posso dissolver por ela. Ou, se eu não fizer nenhum tipo de marcação, ele vai dissolver de forma geral. Então essa ferramenta dissolve, ela tem uma questão bem interessante. Se você, por exemplo, quiser dissolver por micro-regiões ou por macro-regiões, basta que você crie uma coluna indicando quais são os municípios que fazem parte da micro-região e da macro-região. E aí você pode usar essa coluna como critério para dissolver esses campos. E aí, em vez de você ter um único polígono do estado inteiro, como nós estamos fazendo, você teria um polígono dividido por macro-regiões. Okay? Mas no nosso caso aqui, eu vou fazer toda a área do estado de Minas Gerais. E está fazendo aqui rapidinho. E essa ferramenta é interessante também, porque se sobrar linhas dentro do teu polígono, quer dizer que você tem problemas de edição vetorial, tá? A gente tem que voltar lá na edição vetorial e avaliar esses dados. Ok, eu parei o vídeo porque estava demorando um pouco mais do que previsto, mas está aqui. Então percebam, deixa eu desabilitar esses outros, que aquela camada dividida por municípios passou a ser uma camada agora contígua, né? Tanto que se você abrir a tabela de atributos aqui, você vai ver que existe apenas um valor, que é o primeiro valor da tabela original, tá? No nosso caso aqui a gente nem precisa disso aqui, então não é necessário, mas é só para informar, eu posso simplesmente colocar a minha tabela em edição e vir aqui no excluir campos e escolher todos os campos que eu quiser excluir, ok? Muito bem. Salvo e saio da edição. Agora, eu tenho dois passos a serem realizados aqui. Eu posso usar esta camada duas vezes cortando separadamente as camadas dos rios, ou eu posso unir esses rios todos em uma camada só. E para isso eu preciso saber diferenciar quem vem da onde, quem é secundário e quem é principal.
e a partir disso utilizar esse meu polígono de corte. Então, para a gente fazer uma brincadeira aqui, vamos abrir a tabela de atributos, né? Veja que essa tabela de atributos ela vem carregada das informações do KML KMZ, desculpa, com uma série de dados ou campos que não nos dizem respeito. Então eu vou colocar em edição e vou apagar esses campos, tá? Deixando simplesmente o campo de nome selecionado. Ok, né? Os coisas principais estão aqui. E vou com uma calculadora de campo pedir para ele criar uma coluna e preencher com a informação rio principal. Então eu vou vir aqui na calculadora de campos, vou criar um novo campo do tipo string, vou colocar aí, string é sempre bom colocar pelo menos umas 30 casas, né? E aqui eu vou chamar de classe de rio. Okay? E esta classe eu vou simplesmente dizer rio principal. Pronto. Né? Não preciso fazer nenhum tipo de indicação, por quê? Porque eu estou preenchendo a tabela com dado diretamente nela, né? Eu não preciso fazer nenhum tipo de dado. Outra alternativa que eu vou fazer ali com o rio secundário é quando você cria o campo antes e depois você atualiza os dados. Mas nesse caso aqui eu estou criando o campo e preenchendo ao mesmo tempo. Então eu vou dar OK, rio principal, perfeito. Salvou, saiu da edição, fechou. Vamos para os rios secundários então. Rios secundários vão fazer ligeiramente diferente, né? Vou colocar em edição, vou excluir os campos que não me dizem respeito, só clicar e arrastar para baixo, dou OK, deixo o nome, né? Vou agora criar um campo novo a partir desse botão aqui, novo campo, né? Lembrando que no QGIS sempre que tiver essa estrelinha amarela quer dizer novo, né? Veja a barra de dados ali em cima, novo GeoPacket, novo do lado esquerdo, aqui em cima eu estou girando o mouse. Então vou novo campo, vou criar aqui então um campo com o mesmo nome do tipo classe, vai ser do tipo string, tipo, o nome do campo é classe, o tipo do campo é string, com 30 posições. Isso aqui você tem que tomar cuidado. Para que seja possível a união dessas duas colunas, elas têm que ser do mesmo tipo e do mesmo tamanho. Se você variar uma e outra, ele pode truncar a informação ou simplesmente não combiná-las, tá? Então eu vou criar aqui um campo vazio, note que agora ela está vazio, e eu vou usar a calculadora de campo agora para atualizar um campo existente. Então agora eu vou atualizar essa classe aqui, tá? Preenchendo simplesmente informação direta de novo, rio secundário. Opa, aqui aplica simples, tá pessoal? Aplica simples, a informação aplica simples, tá? Aspas só para nome de campo, o nome da coluna do campo. E vou dar OK. Perfeito, preenchido certinho. Tá lá. Salvo e desabilito aqui, fechou. Agora, para unir essas duas camadas aqui, eu tenho duas ferramentas que são parecidas, mas não iguais. Vamos usar elas a partir daqui mesmo do vetor, que é a união e a mesclar. A mesclar não está mais aqui, nas outras versões do QGIS ela ficava aqui. Então, se eu pedir para unir as duas camadas, rios secundários com rios principais, você pode, você seleciona a camada de entrada, seleciona a camada que vai ser sobreposta, então vou colocar a principal junto com as secundárias. Posso, inclusive, estabelecer algum prefixo para as colunas que estão chegando dessa tabela nova, né? E eu vou deixar aqui em temporário porque eu quero mostrar a diferença. Tá. Esse erro aqui que apareceu, ó, rios principais têm uma geometria inválida. Por favor, corrija a geometria ou mude os dados de processamento. Então, para fazer essa verificação, primeiro de tudo, a gente tem que vir aqui, ó, na caixa de ferramentas ali na esquerda e procurar pela função verificar a validade. Isso aqui é mais interessante, essa ferramenta, do que
verificar topologia, que aparecia aqui, verificar geometria, né? Então, quando você vem aqui verificar a validade dos dados, ele vai perguntar para você, olha, qual é a camada, você vai dizer para ele rios secundários, o método que você está procurando, então você pode usar o QGIS ou o GEOS, tá? Para quem quiser saber a diferença, eu recomendo procurar no manual do QGIS, porque ele é uma ferramenta dele, né? E ele vai te presentear, te devolver 3 saídas. As saídas válidas são aqueles rios, então, que estão com a geometria ok e podem ser usados diretamente. As inválidas vão ser aqueles rios que têm problemas. E ainda ele consegue apontar para você aonde está o problema através de um ponto. Tá? Então vamos executar aqui para essa camada de rios. Rapidamente ele já apareceu, deixa eu tirar a camada de rios principais. Né? E perceba então, ó, que esses pontos que estão marcados aqui são os pontos que têm problemas. Então se eu olhar as camadas válidas, quase todos os rios estão presentes. Se eu olhar a camada inválida, são os trechos da linha que está com problema e o ponto exatamente aonde está o problema. Então, por exemplo, eu quero avaliar, eu vou selecionar aqui a camada, erro de saída, vou pegar minha ferramenta de seleção por feição mesmo, vou me dirigir, por exemplo, até aqui e vou fazer a seleção. Esse pontinho agora aqui está destacado em amarelo, vocês estão vendo. Vou abrir a tabela de atributos e ele vai me identificar aqui, ó, poucos pontos no componente geométrico. Ou seja, essa linha, existe uma linha quebrada aqui, formada por um ponto isolado. Tá? Bom, como são muitos pontos para a gente avaliar aqui, o estado de Minas Gerais todo, até para fazer extração, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer a edição e volto, porque a gente já fez uma aula de edição vetorial. Okay? Ok, retornando então, eu fiz a validação, fiz todas as correções necessárias, tirei o que estava repetido, nós tínhamos muitas feições quebradas, né? Lembrando que você pode vir aqui e fazer esta verificação também por aqui, né? Onde você vai escolher, eu salvei como validados, né? Mas você pode escolher aqui do tipo linha, multilinha, você tira nós duplicados, você faz toda a configuração como a gente já viu, e aí você vai tentar corrigir automaticamente. Mesmo assim, em alguns pontos foi necessário fazer uma edição manual, ok? Maravilha. Então agora a gente pode prosseguir, né? Agora eu posso tentar fazer a união dos vetores para mostrar para vocês a diferença de resultados entre as duas camadas, né? Então aqui eu estou unindo os rios secundários validados, os rios principais validados, e eu vou executar a união. Ele realiza relativamente rápido, né? Ele faz a contagem de todos os dados. Lembrando que a gente está trabalhando com quase 7.000 linhas, né? É um volume expressivo de dados. E o que eu quero mostrar para vocês está aqui na tabela de atributos. Ó. Percebam que aparentemente é um erro aqui, mas na verdade não é um erro. É que quando a gente faz a união, olha o que acontece. Ó. Ele entende que as tabelas de atributos devem ficar separadas. Então, como quem recebeu o dado foi a camada secundários, então ele deixa o nome classe como secundários, e como estava o nome igual na outra camada, ele joga para ele põe o sufixo 2, né, underline 2 aqui. Então ele colocou o nome e colocou a classe, tá? Então parece que é um erro, mas na verdade não é um erro. É uma opção do algoritmo que você escolhe para que as tabelas fiquem separadas, tá? Então isso vai depender caso a caso do que você está trabalhando. Outra ferramenta que eu prefiro é a mesclar. Mesclar camadas vetoriais aqui no menu vetor geral. Ela é basicamente igual a essa união, né? Aqui eu não vou mexer em nada, não vou mudar o meu... Então eu escolhi as duas camadas de entrada, não vou mexer nos meus dados geométricos de projeção cartográfica e vou salvá-la como temporária. Nota que ela é até bem mais rápido que a união, né? E quando eu abro aqui, perceba que
ela deixa tudo junto, né? Como tinha os mesmos nomes nos dois layers, né, as duas camadas, então os nomes estão todos juntos em fila, tá vendo? Os nomes das classes estão todos juntos também em fila. E aí ele traz para mim quem é a camada que está chegando e informações sobre o endereço dela, né, no banco de dados aqui, ok? Então ela traz essas duas informações aqui que, bem ou mal, não são necessárias, mas vou deixá-las apenas para não perder mais tempo disso, ok? Então eu posso com isso aqui tirar essas camadas aqui de rios e da união, que não vão fazer parte, e vou deixar aqui um mesclado, que é quem eu realmente vou cortar agora para extrair esses meus rios do estado de Minas Gerais. Então agora eu venho até geoprocessamento, vou usar a ferramenta recortar, e aqui ele está perguntando quem é a camada de entrada. Então vai ser a minha mesclada, que são os meus rios, e quem vai cortar, quer dizer, aquela forma de biscoito que vai vir cortar a massa, vai ser o meu dissolvido, né? Lembrando que eu estou usando dissolvido para poder cortar todo o estado de uma vez só e não ter trechos de rios dentro de cada município, ok? Vou pedir para executar. Aqui aparece uma mensagem, de novo, daquilo lá que a gente conversou, que não existe um índice espacial, por isso que o desempenho será severamente degradado. Basta, se você achar que está demorando muito na sua máquina, basta criar o índice espacial aqui no vetor, né? Vetor, gerenciar dados, antes do mesclado aqui, antes de fazer o recorte, tá? Então, ó, vou apagar já o mesclado, vou apagar o dissolvido que eu não preciso mais dele, e o que eu tenho aqui são os rios ou trechos de rios secundários e principais que ocorrem dentro do estado de Minas Gerais, tá bom? Deixa eu mudar a cor para ficar mais visível, né? Porque esse vai parecer amarelo terroso aqui. Inclusive eu posso agora categorizar meus dados, né? Eu posso vir aqui, escolher o valor deles, vai ser pela classe, e aí eu vou pedir esquema de azul, primeiro e segundo, existe um valor ordinal aqui associado, né? Vou aplicar, ok? Tá aí. Branco principal, secundário, tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Agora, pessoal, eu quero, por algum motivo, eu quero associar uma planilha que eu baixei do IBGE, que é o censo 2010 dos municípios. Vamos supor que eu esteja aqui trabalhando com, sei lá, vulnerabilidade em rios baseada na população do município. Por algum motivo eu resolvi escolher isso aqui, tá? Então, nesse mesmo GeoCiência, vocês podem baixar o censo 2000 e apareceu este dado aqui, ó, né? Então eu baixei os dados de Minas Gerais, tá? Percebam que ele traz o código do município. Então essa associação aqui vai ser a chave que eu vou usar para ligar cada um daqueles polígonos que estão lá na tela com essas informações que estão aqui, e eu vou poder utilizá-las diretamente e associá-las com o valor do shape, tá? Com a tabela de Shapefile. Contudo, se eu for tentar jogar esse x e lx diretamente no QGIS, ele pode dar algum problema. Por quê? Porque ele está com muita formatação, tá? Eu, particularmente, prefiro perder um tempinho e dar uma simplificada nessa formatação antes da gente trazer ela para dentro do QGIS. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é selecionar esses dados numéricos e tirar essa marcação de ponto, de milhar aqui. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que em inglês o ponto é o separador decimal. Então, eventualmente, ele pode fazer com que o QGIS entenda, em vez de 25, mas entender, por exemplo, 2,25, alguma coisa, né? Então, eu vou simplesmente selecionar toda a coluna, vou pedir botão direito, formatar as células,
Tá? E aqui vou simplesmente tirar o separador de milhar como ponto, deixar ele como fator simples, né? Okay. Vou tirar essas informações de total, porque isso aqui não é necessário. Vou deletar essas linhas. E esses códigos aqui, o código de ligação, que é o código do município, eu posso deixar ele tanto como inteiro ou como texto. Da forma como está, para mim está satisfatório. Okay? Vou salvar essa planilha aqui como CSV, ou TXT também funciona, tá? Tanto um como o outro, salvar nos dois formatos, né? Texto delimitado aqui, salvar como texto delimitado, e salvar também como CSV, só para mostrar a diferença de escolher uma ou outra forma para associar dados. CSV, sim. Posso até fechá-la aqui. E agora eu vou trazer essa planilha, por exemplo, por aqui, ó, adicionar texto delimitado. Então eu vou selecionar o meu arquivo, então eu vou lá em nova fonte de dados, gerenciador de fontes de dados livres, ou Ctrl L, seleciono o texto delimitado, navego até o meu arquivo, pela aqui a versão TXT, tá ali. Nessa versão TXT agora, eu preciso informar quem é o separador de campo e informar também o código que foi utilizado para ele conseguir reconhecer acentos e cedilha, essas coisas, né? Então a primeira coisa que eu vou vir aqui é buscar o system. Então note que quando eu mudo o sistema de codificação de arquivo para system, ele reconhece então os dados aqui, ok? Aqui eu estou com um problema por causa dos tabs, tá vendo? Aqui, o que vocês estão vendo aqui em cima, código do município, é porque tem um enter naquele arquivo TXT, tá? Então eu tenho que voltar naquele arquivo e fazer a edição. Eu vou tentar ver se na versão CSV ela foi verificada. Não foi também. Aí agora foi. Pronto. Na CSV foi. Ok. Então, eu coloco codificação de arquivo do tipo system. Isso aqui acontece por quê? Porque às vezes o QGIS ele não reconhece a língua brasileira como acentuação, cedilha, tio, tá? E aí ele cria esse tipo de conflito, mas não tem problema nenhum. Aí você só tem que escolher então o formato dele. O system ele vai adotar o do próprio Windows, tá? Mas o padrão que o IBGE usa é o URT8, né? Esse aqui, o TF8, desculpa, tá? Mas o Windows e algumas versões também trabalha com o CP 1251 ou 1252, tá? Então é um pouco chato quando você baixa dados de fora, que você tem que ficar lembrando qual é a codificação de arquivo, para que você não aconteça isso aqui, ó, a byte fica marcada. Por exemplo, eu vou colocar aqui um outro valor, ó, ele muda os sinais de... Vamos voltar lá para o TF8. Ele muda os sinais de acentuação, né, e fica esse símbolo de interrogação. Então aqui eu vou colocar no system, tá? Tiro a marcação de espaço aqui como dado, ok? E só que tem um detalhe, né? Percebam que eu não tenho informação geográfica sobre esse dado aqui. Concorda? Eu não tenho informação de latitude e longitude, não tenho informação de nada. Então eu tenho que vir aqui e selecionar essa opção sem geometria, ok? E aí, claro que se sem geometria não interessa esse SRC aqui, se eu vou escolher um ou outro, né? Assim como também não precisa informar nada disso aqui, ok? Aqui temos um problema. Se vocês perceberem, esses dados que estão alinhados à esquerda, eles estão sendo vistos como desculpa, eles estão sendo vistos como texto. Toda vez, cuide disso, toda vez que o QGIS ele enxerga números como texto, ele alinha sempre para a esquerda. Quando o registro é visto como número, seja inteiro ou decimal, ele alinha para a direita. Neste momento eu não tenho como corrigir isso.
né? Nós tivemos um outro vídeo que vocês viram que a gente faz edição através da ferramenta Campos, editar campos na caixa de ferramentas, e aí você pode ir lá e reconfigurar a natureza do campo, ok? E aí eu posso simplesmente adicionar. Se eu vier aqui na parte do TXT, não muda nada, né? Só mudar aqui para System. Cadê? Você escolheu aqui o TXT. System, achei. Tira o espaço como denominação. Note que vai estar a mesma coisa, a mesma distribuição, os mesmos problemas, tá? Ele não faz nenhum tipo de diferenciação, ok? Então, tanto um contra o outro, vou adicionar. E note que ela vai aparecer aqui, ó, uma tabela solta, tá? Se você abrir esse dado aqui, ela vai estar colocada dessa forma, ok? Que maravilha, ele reconheceu o número e agora ele alinhou do lado direito, então aqui estão colocados como inteiros, né? Se você tiver dúvida, sempre você pode vir aqui nas propriedades do arquivo, né? E aí você pode vir aqui, campos, né? E aqui está a descrição do tipo do nome, ó, tá vendo? Então tá aqui, ó, inteiro, texto, inteiro, 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 inteiro. Então, estamos resolvidos, ok? Maravilha. Se não, se der algum problema, você pode vir aqui em editar campos, que a gente já viu isso aqui na aula, né? E com essa ferramenta você pode vir e alterar os valores e inclusive os nomes dos campos que você quiser. Maravilha. Muito bem, pessoal. Então agora, o que nós estamos vendo aqui? Eu tenho uma tabela com população que tem códigos de municípios. E eu tenho um shape com limites dos municípios e também tenho o código dos municípios. Então agora o que nós vamos proceder é fazer um join das tabelas, ou seja, fazer uma ligação entre as tabelas. Então basta que eu venha aqui, propriedades, aqui ele for traduzido como uniões, né? Uniões. Então eu clico com o botão direito em cima da tabela populações, propriedades, uniões, e vou apertar o maisinho aqui para criar uma nova união. Então ele vai perguntar, quem que eu vou unir nessa camada? Olha, eu vou unir o estado de Minas Gerais, que é do tipo polígono. Nesse campo eu vou pegar o código do município, aquele 31 alguma coisa, e vou unir com esta tabela qual campo. Ele quer saber o campo-alvo. O campo-alvo vai ser o código do município também. Eu poderia usar, por exemplo, o nome do município, mas aí eu tenho que ter certeza que todos os municípios estão com a grafia exatamente iguais, tá? Então agora aqui o que está acontecendo? Por que eu não clico na camada aqui? Porque ele vai perguntar quem que você vai querer somar. Quando você clica direto na tabela, ele já entende que você vai pegar uma camada vetorial e trazer para dentro dessa tabela, né? Tá? Então aqui eu vou colocar a camada de junção do cache na memória, ou seja, ela vai ficar temporária, né? Essa junção vai ficar ligada na memória, tá? Eu posso dizer que essa camada seja editável ou não tem problema. E eu posso escolher quais campos eu quero que sejam unidos. No caso aqui eu posso colocar todos. Vamos unir todos. Vou fazer uma tabela grande. E, para ter garantia de que os dados que vão entrar na tabela estejam apresentados, e eu consigo separar da onde que veio cada tabela, eu vou colocar um prefixo no nome, que eu vou colocar mg underline, ok? Bem simples, está lá, unido as camadas. Ele tem aqui o resuminho do que a gente fez. Vou pedir para aplicar. E agora, se eu abrir aqui a camada mg, ele não fez nada, porque ele está unido aonde? Ele está unido na tabela aqui em cima, né? Ou seja, ele trouxe a camada, as informações da tabela da camada mg para dentro da planilha que eu tinha trazido. E aí eu posso usar uma outra planilha, ligar de novo, e aí eu faço uma série de ligações, tá? Um para muitos, não tem problema. E aí a gente acaba tendo um sistema mais complexo de dados, e aí eu posso explorar mais os dados, tá? Sem que eu necessariamente tenha que ficar gerando mesclagens e uniões, tá? Mas não é isso que eu quero o contrário. Eu quero que esta minha união aqui seja desfeita, eu não quero isso aqui, e eu quero ao contrário, eu quero que apareça na camada vetorial. Então eu venho na camada vetorial, botão direito, propriedades, uniões,
nova aqui com um maisinho. Agora vai perguntar quem é que você vai unir. Eu vou unir a tabela, né? Então essa tabela eu vou unir o campo código do município com o campo código do município, tá? E aqui, para não ficar muito grande, eu vou colocar só assim, ó, pop, underline, tá? O resto eu vou manter igual e vou deixar assim mesmo. Ok? Aplica, ok. Então agora, se eu abrir a tabela de atributos, olha lá, eu estou com os nomes repetidos, né? Tá aqui Badia, porque esse dado ele vem de lá, né? Ele vem da outra planilha. Sempre me aparece esse valor, esse prefixo pop que eu pedi para colocar, e as populações estão colocadas nesses outros campos aqui, ok? Muito bem. Uma das questões interessantes que eu posso ter para o meu mapa aqui, para ver a vulnerabilidade dos meus rios de acordo com a população, ó, que exercício bom, é definir a densidade populacional. Então eu vou abrir aqui a calculadora de campo e vou criar um campo chamado densidade. Né? Lembrando que esse campo, por ser um shapefile, o nome do campo tem uma limitação pequena de número de dados, o número de registros também é pequeno. Se fosse uma GeoPackage, você teria muito mais liberdade, muito mais estrutura para trabalhar com isso aqui, né? Mas enfim, a densidade para nós aqui vai funcionar bem, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, campos e valores. Eu vou abrir aqui campos e valores, né? E eu vou escolher, olha, eu quero a população total divididas pela área em quilômetros quadrados, que já foi vinda do próprio IBGE, tá? Então esse aqui vai me dar o valor da densidade para esse campo, ok? Então tá lá, isso aqui é uma densidade em população total por quilômetro quadrado. Aqui, deixa eu fechar um pouco aqui, só para melhorar a visualização. Então está aqui o campo, ó, né? Então você tem desde valores bem pequenos, na ordem de 1,4 até valores de 6.755 pessoas por quilômetro quadrado. Mas vamos dizer que eu não queira representar meus dados dessa forma. Vamos dizer que eu queira um campo temático. O que é um campo temático? Um campo temático é aquele campo que eu não tenho números, mas eu tenho classes de números, né? Então vamos dizer que eu queira separar essas densidades de acordo com faixas, em baixa, média e alta, por exemplo. Então eu posso vir aqui de novo na calculadora de campo. Eu vou criar um novo campo que eu vou chamar aqui de class dense. Eu gosto de... já acabou o número de campos aqui. Eu gosto de colocar nomes assim, tá? Então eu vou colocar um string, vou colocar 30 posições na minha string, né? Então agora eu vou usar o formato de linguagem SQL para fazer essa definição, tá? Então, por exemplo, eu vou copiar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu já fiz essa informação, tá? Então, mas eu vou explicar aqui. Então o comando aqui, então o comando aqui, ó, caso, então vamos lá, caso essa campo densidade, e aí você tem que assegurar que esse campo seja realmente correto, né? Então você vai vir aqui campo de valores e vai lá clicar duas vezes em densidade. Então ele reconheceu o que é densidade. Então caso campos e valores, pronto. Aqui tem um erro. Pronto, tá um erro ali, viu? Então assim, quando o campo densidade for menor que 25, então escreva baixa densidade populacional, sempre entre aplicas, percebeu? Quando densidade maior ou igual a 25 e densidade menor que 100, então escreva média densidade populacional. Quando a densidade for maior que 150, vai 150 aqui, vamos dar 150 outro também, então alta densidade populacional. E aí encerra. Então o comando case, você pode abrir o case e o end, né? E aí você vai populando com condições a serem atendidas. Então qual é a primeira condição? When, quando, campo tal
uma condição numérica, daí, porque esse campo aqui é numérico, né? Esse campo aqui de densidade ele é numérico. Tá vendo lá atrás que eu estou chacoalhando o mouse? Então, quando a densidade é menor que 25, então preenche os dados desse novo campo class dense com essa informação aqui, baixa densidade populacional. Segunda condição, quando o campo densidade for maior ou igual a 25 e densidade menor ou igual a 150, então preencha com média densidade populacional. Terceira condição, quando densidade maior ou igual a 150, então preencha com alta densidade populacional. Okay? Então você pode criar aí a série de condições que forem necessárias para vocês. Por exemplo, voltando aos rios, eu posso calcular comprimento, como a gente já viu, né, aquele comando dos comprimentos, e depois falar em trechos alto, médio, baixo, curto, médio e longo. Então depende da sua pesquisa. Mas para nós aqui, 3 condições vão atender a criar uma classe temática do tipo string para fazer essa densificação. Olha lá, então apareceu aqui. Agora eu tenho uma classe, desculpa, não, eu tenho uma coluna onde eu tenho os registros classificados para cada um dos municípios. Ok? Vou salvar e vou sair da edição. Então vejam que a gente fez bastante coisa, né, da tabela de atributos. A gente fez seleção por atributos, escolhendo o nome, escolhendo a sigla do estado. A gente fez união de tabelas. A gente fez validação de geometrias. A gente fez cálculos de densidades. A gente fez classes temáticas baseadas na densidade. Tá? Então é uma questão de você conseguir pensar em como resolver seu problema para criar esse tipo de consultas, tá?